Muito bom dia, queridos. Que alegria, não é? Nós estarmos falando para você, estarmos próximo de você neste sábado muito especial. Eu gosto muito de quando eu olho para fora, para a janela e vejo esse sol maravilhoso. Que bênção de Deus, não é verdade? Então nós temos a oportunidade de pensarmos um pouquinho mais sobre as coisas relevantes que Deus quer falar para mim e para você. E você que está nos assistindo e que tem estado sempre conosco, que alegria, muito obrigada por sua audiência, muito obrigada porque você é que faz a diferença, não é? Quando a gente vem aqui para fazer essa transmissão. Mas eu quero agradecer também uma equipe de colaboradores que trabalham bastante para que isso aconteça. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a você que assiste também. Que receba uma bênção especial neste dia e que nós possamos pensar juntos. Hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre como nós podemos ser ou por que nós devemos ser uma comunidade relevante nestes dias atuais. A gente quer usar um pouquinho da nossa experiência e também da palavra de Deus para dizer por que será que tem pessoas como a Jaqueline, a professora Jaqueline, que agora há pouco, ela disse aqui que ela, os pais, estão fazendo marmitas regularmente, entregando, não é? Com todo um grupo. Por que a gente vê isto acontecendo, não só na casa da Jaqueline, dos pais dela e toda a equipe? Deus abençoe toda esta equipe. E em muitos lugares, por que nós devemos ser relevantes? Esta é a pergunta. Por que a gente ajudar o próximo? Por que tirar o nosso tempo? Bem, nós gostaríamos de, então, pensar isto juntamente com você. Queridos, vamos abrir a Bíblia. Se você tem ela no seu smartphone, ou se você tem ela em papel, como é que você... Nós vamos lá em Tiago, a carta do apóstolo Tiago. Então, a gente vai lá quase no final, do meio para o final do Novo Testamento, chamado também o São Tiago, não é? Por muitos, é isso mesmo, porque a gente diz que foram pessoas que se dedicaram ao Senhor, não é? Acompanharam Jesus. Então, Tiago 1, logo no início, não é? Verso 27. Olha só o que nós vamos ler ali. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou verdadeira, dizem algumas outras traduções, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper com as coisas ou com as paixões que existem no mundo. Então, vamos pensar o seguinte: a religião, do latim, religião é religare. É religar o homem com Deus. Porque foi falado agora há pouco, não é? O pecado nos separou de Deus. Mas nós precisamos desta religação. Religare. Este é o papel. E aí, na linguagem atual, como é que a gente podia ler isto, né? Então, o cristão que ama a Deus, o cristão que serve a Deus, independentemente da palavra religião, está religado. Ele novamente faz uma conexão, está tão na moda a palavra conexão, não é? Ele faz uma conexão com Deus. De que maneira? Visitando os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas tribulações. Veja, isto é profundo, não é verdade? Queridos, a felicidade existe. Hoje é muito comum, a característica da maioria, de quase todos, é buscar a felicidade, não é verdade? Sempre, mas hoje muito mais. E hoje, ser feliz, por exemplo, no meu caso,
e eu creio que muitos devem se identificar comigo agora, no meu caso, ser feliz é sentir esta proteção de Deus diante desta pandemia. Para mim, isto é uma grande felicidade que eu tenho falado diariamente com o Senhor e agradecido, a cada dia, muitas vezes ao dia, porque Ele tem protegido a mim e a minha família. E se você adoeceu, e se você perdeu alguém, nossa solidariedade, nossos reais sentimentos, porque temos orado diariamente pelos doentes, diariamente temos orado pelos enfermos e também pelos enlutados. Que Deus alcance o seu coração. Mas vamos voltar e falar da felicidade. A felicidade existe. Por que a gente não faz as coisas? A gente estuda, a gente trabalha, compra coisas, adquire a nossa casa, tenta conseguir um carro. A gente tenta fazer muitas coisas em busca do quê? Da felicidade. Temos os filhos, não é verdade, Bianca? Temos os filhos, nós queremos ser felizes. Estudamos nas universidades, como tantos aqui. E por quê? Nós queremos ser felizes. Bem, para muitos, a felicidade está nas coisas desta terra. Mas, infelizmente, se iludem, porque acreditam que se possuírem mais coisas, se a gente estudar mais, se a gente fizer um curso, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, eu vou ser mais feliz. Mas, com o desejo de cada vez precisar ir avante, o que é uma coisa boa, não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas legítimas, negligenciam a sua saúde, a sua família, a própria religião e também o amor ao próximo. Querendo alcançar a felicidade, se tornam extremamente infelizes. Porque faz coisas boas, mas negligenciam outras que são fundamentais, que elas realmente trazem a felicidade. O problema não é desejar crescer, nem adquirir riquezas. A Bíblia não condena. O que a Bíblia diz é que como é que nós nos relacionamos com as coisas que nós buscamos em nossa vida. A pergunta é, qual é a orientação de Deus? Como é que Ele deseja que nós sejamos? Você já perguntou, já pensou sobre isso? Deus deseja que nós possamos nos tornar uma bênção. Deus deseja que nós sejamos bênção. Isso é lindo, isto é um conceito maravilhoso. E aí eu gostaria de contar para vocês, lembrar juntamente com vocês, de uma história que o grande pregador Moody contou há bastante tempo atrás. Ele disse que um homem, veja que legal essa história, as crianças vão gostar também dessa história. Um homem estava num navio, ele tinha que fazer uma viagem de navio. E antigamente não tinha muitos aviões, ou não tinha nenhum avião, não é? A possibilidade, logo depois que foi possível atravessar o oceano, era o navio. E este homem precisava ir. E quando ele entra nesse navio, ele passou muito mal, muito mal. Sabe uma pessoa que tem muito enjoo? Este coitado deste cidadão, ele tinha tanto enjoo que ele não conseguia, durante todos os dias daquela viagem, sair de dentro do seu camarote, do seu navio. Ele estava fraco, ele não aproveitou os jantares, ele não aproveitou a parte social do navio, ele estava fraco, ele comia um pouco, mas ele vomitava muito, ele estava muito enjoado, passando muito mal. E um dia, já depois de vários dias, ele escuta gritando, homem ao mar, socorro, homem ao mar, que é assim que se diz geralmente num navio. E ele pensou, era perto dele. Ele estava tão fraco que ele mal conseguia se levantar. E ele levantou. Ele pegou a sua lanterna e ele disse, eu vou tentar iluminar para esta pessoa. Isto pode ajudar. E ele mal bambeando no navio, ele mal conseguia se segurar. Ele
pegou a sua lanterna e com a sua lanterna ele tentava focar e encontrou, estava vendo ali a pessoa. Ai, que vontade que ele tinha, né, de poder ir lá tirar aquela pessoa. Bem, resgataram a pessoa. E no dia seguinte ele ficou muito feliz. Sabe qual foi o depoimento dessa pessoa? Ela disse assim: eu estava quase me afogando de vez. Eu estava já, não aguentava mais, quando de repente uma luz iluminou a minha mão e me iluminou, e em seguida os marinheiros me tiraram. Olha que bênção! Você viu? Apenas uma luz, apenas uma lanterna. Queridos, na língua hebraica, a palavra bênção vem de berakah, que significa da raiz BRH, K, que significa ajoelhar. Bênção é algo que na língua hebraica é aquilo que a gente oferece ajoelhados. Até porque os orientais têm este hábito, não é? De poder oferecer e se curvar, oferecer e ajoelhar. Sim, veja, no Novo Testamento, o termo bênção significa mais um sentido espiritual, que vem das graças derivadas de Deus, das graças derivadas da salvação. Portanto, podemos concluir que Deus nos abençoa através das coisas materiais, mas a bênção que Ele quer nos dar são as bênçãos espirituais. E a felicidade é uma delas. Queridos, eu sempre digo, Deus vai fazer o que puder para te salvar, para te dar a maior bênção espiritual que você pode ter. No entanto, a pergunta é, por que então que Ele nos abençoa? O verdadeiro propósito de Deus ao te abençoar não é para que você acumule riquezas, não é para que você seja poderoso, não é para nada disso. É para que você possa ser uma bênção para as outras pessoas. Em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 12, tem uma história que muita gente conhece. Mas é bom sempre a gente falar, porque acho que está muito ligado a esse tema de hoje. Bem no início, no Gênesis 12, verso 1. Deus vai falar com o patriarca Abraão. Se você tem origem judaica, sabe o quão importante na tradição judaica é o patriarca Abraão, não é? E aí você está me ouvindo? Então, siga esse pensamento. Deus disse para Abraão, então: saia da tua terra, dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não disse onde, ele disse: vai, que eu vou te mostrar. Olha a fé. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Você não vai ter bênção, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas olhe agora o restante. Por você, por meio de ti, todos os povos e todas as famílias da terra serão abençoados. Que lindo isso, não é verdade? Deus chama-nos para fazer uma obra muito especial. Preparar, nós temos todos aqueles que amam a Deus, vão ser aqueles que vão desenvolver a bênção para aqueles que estão em volta de si. Todos aqueles que amam a Deus vão ser alguém que faz coisas também. Não só acredita, não só tem bons sermões, não só ensinam, mas fazem. E em Isaías, lá no meio da nossa Bíblia, em Isaías 58, é um capítulo maravilhoso, mas eu vou ler apenas, quem sabe, em outro momento a gente completa essa ideia de Isaías, que é maravilhoso por si, todo ele. Mas, no Isaías 58, no verso 12, diz assim, olha,
que interessante. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas. Ele estava falando de Jerusalém, que foi destruída totalmente. Reconstruir as velhas ruínas. Restaurará os alicerces antigos. Você será chamado um reparador de muros. Os muros estavam caídos. Tinha que fazer o muro de novo. Restaurador de ruas e de moradias. Queridos, você pode demonstrar o supremo amor de Deus na vida, na sua vida, sendo esta pessoa que busca restaurar não apenas a palavra de Deus na vida das pessoas, porque isso é muito importante. Um reparador de brechas também é aquele que ama e obedece à palavra de Deus, toda ela. Isso é muito importante. Mas amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, se entregar a Ele. Mas ao entregar-se a Ele, você certamente se entregará a uma obra que Ele quer que você faça. Ao se entregar a Ele como resultado, o amor dEle vai preencher a sua vida e a minha vida. E nós seremos esses que não vamos apenas reparar a parte espiritual. Nós vamos reparar ruas e moradias. Será que na tua cidade, aqui em Cascavel, não tem muita gente precisando de casas que precisam ser restauradas? Não tem muita gente precisando de alimento? A ordem de Deus é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, isto é parte da lei de Deus. É uma das partes do resumo da lei de Deus. Quando fala de restaurador de brechas espirituais, você tem que restaurar a lei de Deus. E para restaurar a lei de Deus na sua vida, toda ela, os 10 mandamentos, você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa usar aqueles 6 últimos mandamentos. Em outro momento podemos falar dos 4 primeiros, mas vamos falar, né, destes 6, que é amar ao seu irmão. Em Tiago, capítulo 2, no verso 15 e 17, até 17, fica melhor assim, 2, de 15 a 17, olha, tem uma descrição muito interessante. Tiago 2, 15 até 17. É rapidinho. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser a ele: vá em paz, aqueça-te, alimente-se até ficar farto, até estar satisfeito. Se porém não lhe der nada, o que adianta? É a pergunta de Deus. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não adianta dizer eu tenho fé em Deus. A gente fala o nome de Deus, muita gente fala o nome de Deus todos os dias, mas cadê o resultado da fé? O resultado da fé são as obras boas, semelhantes a Cristo. O que Cristo fez quando esteve na terra? Amou as pessoas, andou com elas, deu alimento, curou. Jesus curou mais do que pregou. E depois ele chamava: vem e segue-me. E as pessoas o seguiam. Então, queridos, este é a parte do evangelho, da pregação do evangelho, que todos vocês, eu e vocês, somos convidados a participar. Evangelho, as pessoas às vezes que não gostam muito dos termos bíblicos, acham assim: o que é isso, né? Evangelho é boas novas da salvação. As boas novas passam também por levar a nossa mão
o nosso trabalho para atender aqueles que estão desanimados, levar informações para aqueles que necessitam, esclarecer as pessoas, cuidar dos enfermos e oferecer aos necessitados. Quão grande a simpatia que Cristo manifestou para nós ao vir ao mundo entregar-se a si mesmo. Este é o amor. Um Deus, um Cristo que é Deus, estava lá com seu Pai na glória, desce, vem, veste a forma humana, toma a forma humana e vem para morrer e mostrar. Primeiro ele mostra como é que ele gostaria, como é que o Pai quer que a gente viva, fazendo o bem, e depois ele morre no meu lugar e no teu lugar, no meu e no teu. Quão grande amor é este? E nós? Somos tão acomodados, não é verdade? Nós somos às vezes tão displicentes. Difícil achar umas palavras que não sejam muito ofensivas, né? Displicentes, acomodados, tranquilos e gostamos da nossa vida. Bem, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos aceitar esse desafio. A religião pura e verdadeira, imaculada, que nós lemos lá em Tiago é esta. É esta. Não fruto apenas do porque eu dou, e meu coração egoísta continua, mas porque eu me entrego totalmente a Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Aí eu amo o próximo como a si mesmo, como resultado. Senão também não adianta. As duas coisas têm que estar juntas. Não adianta também eu ser só bom. Eu tenho que amar, eu tenho que me entregar a Jesus. Queridos, Ellen White, uma escritora que eu gosto muito, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos. Eu achei interessante isso. Que nós devemos ensinar os nossos filhos de tal maneira que eles possam compreender que onde há uma necessidade, há uma oportunidade para trabalho em favor dos outros. Desde criança nós temos que ensiná-los nisso. E aqui, quando a gente faz nossas ações solidárias, nós percebemos como os nossos pré-juvenis, juvenis, crianças adoram ser solidárias e entregar. Então, queridos, há um outro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês, que Ellen White nos diz. Vi que Deus colocou a providência divina, as viúvas e os órfãos, os cegos, os surdos, os coxos e as pessoas afligidas, de diferentes maneiras foram colocados em íntima relação cristã com o povo de Deus. Você é povo de Deus? Essa é a pergunta. Para quê? Isto visa provar se o seu povo, visa provar o seu povo e desenvolver-lhe o caráter. Anjos estão observando como tratamos essas pessoas que necessitam da nossa simpatia, do nosso amor e desinteressada benevolência. É o teste da sua verdadeira ou não verdadeira religião. Anjos estão olhando. Como brilha a sua luz? Fraquinha? Apagada? Quase extinguida? Ou Jesus pode brilhar por você através daquilo que você faz? Bem, um dia Jesus, em Mateus 25, verso 21, diz que ele falou dos talentos e disse: muito bem, servo bom e fiel, para aquele que fez a sua parte. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra e aproveite das alegrias do teu Senhor. Esta é uma esperança. É isso que Deus está falando, são palavras de Jesus.
Aqui, na nossa Country Home Church, nós temos buscado ser relevantes, tornar relevantes este espaço para a comunidade, desenvolvendo um conjunto de ações, organizando projetos consistentes, que trabalham com as crianças, com as famílias e também com solidariedade, ações de solidariedade. Portanto, nós temos buscado fazer algo de tal maneira organizada, um bom projeto, para que a gente possa dar oportunidade a todos nós de fazer esta obra, de ajudar, de cuidar, enfim. E nós temos chamado, então, esta ação de ação solidária, né? Ação solidária, ou ação de solidariedade, como você quiser dizer. E vocês sabem que com a pandemia, muito mais se concentrou muito o problema da fome, da pobreza, da falta de ajuda e das necessidades. As estatísticas mostram que aproximadamente 30% das pessoas mais pobres perderam parte dos seus rendimentos. E os trabalhadores informais perderam quase que 100%, ou aproximadamente 80%, porque eles viviam por aí, como ambulantes, fazendo serviços nas casas, nas empresas, e agora não podem fazer mais. Por causa disso, muitas crianças e famílias têm passado necessidade. Eu quero chamar a nossa amiga Renata Cordeiro. Enquanto ela vem, eu quero dizer para vocês que as crianças, antes da pandemia, as crianças iam para a escola. E elas recebiam o alimento na escola. Muitas delas se alimentavam porque alguma coisa em casa, mas o que realmente garantia a segurança alimentar dessas crianças era a escola. E agora elas não têm. Algumas escolas fizeram os kits e puderam atender os mais necessitados, mas não é suficiente. Outros ganharam, então, aquela ajuda, né, que foi chamada auxílio emergencial, não é verdade? Mas também parou e agora está retornando, não foram suficientes. Então, por isso, Deus está falando para você e para mim. E agora, a Renata, este ano, e tem sempre estado na frente desse trabalho, juntamente com a equipe toda, ela está sendo a coordenadora das ações solidárias aqui da Home Church. Renata, conte para nós um pouquinho desse projeto e para os nossos amigos e como eles podem engajar-se nesse projeto. Bom dia. Bom dia. Eu não sei ligar esse microfone. Nós vamos trocar, só um momento, porque faz parte. É ao vivo. Essa é a parte boa. Ligou. É ao vivo. Então, muita alegria, né, Irene, a gente poder estar realizando um trabalho voltado às pessoas que realmente estão necessitadas, principalmente agora na pandemia, né? E nós fizemos uma ação agora, a última ação nossa foi na Páscoa, né? Conseguimos arrecadar em torno de 67 cestas básicas, 120 litros de leite, 30 dúzias de ovos, mais de 150 kits de doces, e olha só, quase 1000 peças de roupa, né, para a gente distribuir para as comunidades carentes. Em especial, nós estamos abraçando uma comunidade que realmente é o símbolo aqui da necessidade na nossa cidade de Cascavel, né, que é o Jardim Melissa. Mas tem sido um trabalho fantástico, então a gente quer contar com você, com a sua ajuda, com a sua solidariedade, que você realmente possa se engajar nesse projeto, né? Como a Irene falou aqui, né? Que a fé sem obras, ela é morta, né? E é uma forma da gente se mostrar solidário, né? De estender a nossa mão, realmente oferecer, né? Oferecer um alimento, oferecer uma roupa, né? Agora está chegando o inverno, frio. Nós precisamos realmente nos unir para fazer a diferença na vida de algumas pessoas, porque realmente são muitas, são inúmeras, e infelizmente a gente não consegue abraçar todas. Mas a gente pode dar um passo a mais, a gente pode ir além.
Então fica aqui o meu convite, né, para que você possa se envolver com o nosso ministério, né, o Ministério de Ação Social, trazendo a sua colaboração. Seja roupas, seja cestas básicas, calçados, cobertores, o que for, o que você tiver, traz, porque às vezes você pode pensar assim, mas isso aqui acho que ninguém vai querer. Mas a carência é tão grande que com certeza você vai estar abençoando. E esse é o nosso objetivo, abençoar, né? Muito obrigada, Renata. É isso mesmo. Olha, gente, você viu aí o convite da Renata? É isso. Você já respondeu. Nós ficamos imensamente agradecidos. Oramos muito por você que doou, porque foi assim, rápido, tudo isso que ela disse. E agora nós queremos fazer, para até antes do Dia das Mães, uma grande solicitação. Estamos solicitando a você. Uma grande arrecadação de alimentos, de cestas básicas e de roupas e de calçados para a gente fazer esta ação do agasalho para o inverno que logo vai chegar. Nós gostaríamos que você que está nos assistindo aí, na Home Church, na nossa fanpage, aí se você não está em nenhum dos nossos grupos, você escreva uma mensagem para nós te adicionaremos aos nossos grupos e a gente gostaria que você viesse. E aqueles que são vizinhos, aqueles que conhecem já aqui a Home Church, olhe para este lugar e pense, este é um lugar que eu posso ir para ajudar, para contribuir. Bem, eu gostaria de finalizar dizendo que a religião imaculada não é um sentimento, mas a prática de obras de amor e misericórdia sistemática, permanente na nossa vida. Não é quando a gente tem um espasmo de misericórdia, não. Deus olha para nós diariamente e quer ver como é que a gente está trabalhando. E por que ela é importante? Só para a gente encerrar. Esta religião é necessária e traz saúde e felicidade. Às vezes você está doente, deprimido e precisa de medicação. Eu sempre faço esse parêntese, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está contra a medicina, de jeito nenhum. Mas ajudar o outro traz saúde e felicidade. Ela penetra na nossa alma, que é poluída pelo pecado, e ela tira de lá todas as coisas ruins que tem, este amor de Cristo no coração. Tira os maus pensamentos e nos dá caminhos mais em direção a Deus. Quando a religião verdadeira, o amor de Deus entra na nossa vida, ele toma conta do trono do nosso coração. E aí Cristo pode reinar. Ele abre as janelas do céu, deixa o brilho do sol e do amor de Deus entrar na nossa vida. Vem a serenidade, vem o domínio próprio, aumenta a força física, mental e moral. Todos estes são benefícios daqueles que, com oração, com fé e com amor, faz também aquilo que Deus pediu. Bem, com uma mão você pode alcançar, pela oração e pela fé, ao Deus Todo-Poderoso. Mas com sua outra mão, você pode e você deve alcançar aquele que necessita. Que Deus nos abençoe. Que a esperança nós sejamos a esperança para muitas famílias e muitas crianças que estão necessitadas. Que você seja ricamente abençoado. Venha participar conosco e venha fortalecer este grande projeto. Vamos orar então, neste momento, pedindo a bênção de Deus? Querido Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor. Em primeiro lugar, Senhor Deus, tu nos deste tudo. Tu nos criaste, tu criaste o mundo, tu nos dás vida, nos protege cada dia. E nós te louvamos agora por todas as pessoas e famílias que estão assistindo e que o Senhor tem protegido. Também te louvamos por aqueles que têm passado necessidades, dificuldades, doenças, porque o Senhor tem estado para fortalecer a cada um deles. Que o Senhor derrame uma bênção muito especial a cada pessoa que ouve esta mensagem a qualquer tempo, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, que o seu amor possa estar no nosso coração. Que
que o Seu Espírito Santo nos toque e nós possamos partilhar amor nos nossos vizinhos, nos bairros vizinhos, nas nossas cidades, e que nós possamos realmente deixar que Deus desenvolva dentro de nós esse amor genuíno pelos nossos próximos, pelos nossos vizinhos e pelos necessitados. Obrigada, Senhor, porque tem estado conosco. Obrigada porque nos dá condição de ajudar. Que o Senhor abençoe-nos, que o Seu sangue esteja sobre nós, nos limpando, nos purificando e nos protegendo. Nós queremos pedir estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada a você que esteve conosco. Nós estaremos novamente aqui no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Compartilhe este link e esteja conosco. Tenha um bom sábado e um bom final de semana.